Bom, pessoal, muito obrigado pela presença aqui nesse painel. Acho que a gente tem bastante coisa para complementar em relação ao que foi falado nos outros dias sobre a Open Finance. A gente sempre fala muito sobre qual é a peça que falta para isso aqui voar de vez. A gente teve uma conversa ontem que o Open Finance decolou, não decolou, teve duas opiniões, inclusive da Fabi, lá do Open Finance, que está decolando. Então, talvez a gente tenha aqui na resposta do papo que a gente vai ter alguns dos elementos que faltam para a gente ver essa coisa deslanchar. E mais do que isso, também explicar, o pessoal poder entender mais quais são essas novas capacidades que estão chegando no Open Finance. Antes disso, queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho melhor. A gente falou, vou que você fala um pouco da iniciador e, consequentemente, o Pedro fala do que tem sido feito de uma forma geral na diretoria dele e mesma coisa com o Gustavo. Começando com você, meu cara. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Martins, sou CEO do Iniciador. O Iniciador é uma infratech para Open Finance, então a gente ajuda instituições autorizadas a se adaptarem no Open Finance na parte de iniciação de pagamento e em dados. E quem não tem a própria licença regulatória, a gente dá as a service, iniciação em dados. Também sou diretor da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs, a maior associação de fintechs do Brasil, tem mais de 700 associados, e faço parte do conselho do Open Finance Brasil, e o Open Finance está decolando, tá? Então, boa. A gente vê mês a mês, semana a semana, os números crescendo tanto em dados e tanto em iniciação e os novos produtos, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais. Muito bom. Obrigado. Pedro? Bom, obrigado, Bruno, primeiro pelo convite. Meu nome é Pedro Bramon. Vou fazer rapidamente minha audiodescrição. Sou um homem branco, 1,75 m, estou com uma calça bege, tênis bege, uma jaqueta azul e uma camisa branca. Trabalho no Banco do Brasil. Hoje lidero a diretoria de meios de pagamento, que é responsável dentro do Banco do Brasil por os produtos de cash in, cash out. Conta corrente, cartão, boleto, o Pix e outras soluções de recebimento e pagamento de recursos. Tá? Um grande prazer aqui falar sobre a evolução do Pix, do ITP e outras coisas. Obrigado. Maravilha. Gustavo? E Bruno, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui nesse painel, as feras aqui para falar desse assunto. Queria aproveitar para parabenizar mais uma vez a Febraban por esse evento que a cada ano, né, se surpreende. E olha que venho aqui desde a antiga CIAB, né? Então está fantástico. Dessa vez a gente tem uma participação especial, né? O Inter está com um stand aqui. Depois queria convidar todo mundo para ir lá visitar a gente. Bom, eu sou o Gustavo Borges, superintendente de tecnologia do Banco Inter, responsável pela área de sistemas financeiros, meios de pagamento, processadora de cartões. Eu estou no Inter há pouco mais de 11 anos. Participei intensamente aí da construção do Banco Digital, então passamos aí por várias coisas, inclusive, né, do início do Pix, aí, que a gente vai falar sobre isso aqui. Então é um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Maravilha, pessoal. Bom, para a gente começar, a gente está falando de coisas mais avançadas, né? Transferências inteligentes, a iniciação de pagamento. Mas antes de falar isso, acho que vale dar uns passos para trás para a gente contextualizar um pouco e pegar uma visão, um balanço de vocês a respeito do Pix, né? Então, a gente teve o Pix, que é a maior infraestrutura de pagamentos, uma das maiores, a segunda só em relação ao UPI, que é indiano, no mundo, né? Então, uma relevância tremenda dentro do mercado brasileiro. Muitas soluções foram criadas em cima disso, muita agilidade se ganhou no mercado. E eu queria entender de vocês, se vocês poderiam contar um pouco a visão em relação tanto a essa escalada do Pix, roadmap também, que tem vários elementos que já foram colocados aí de features e mais coisas pela frente, como é que vocês enxergam essa transposição, e também desafios, oportunidades e impactos e resultados, que também acho que tem cadeira aqui, seja de Inter e BB, para falar um pouco do que já teve de impacto da instituição e trazer um pouquinho de gosto de números, que isso também é bom para ilustrar essa relação. Começando com você, mestre. Vamos acho interessante trazer que no começo do Pix, ninguém imaginava que o Pix seria o que é hoje, né? Verdade. Em relação a números. É algo parecido no Open Finance. Então acaba tendo uma descrença, quando a gente começa a ver os números crescendo, aí sim a gente corre atrás. O Pix é exatamente a mesma coisa. Então hoje a gente tem Pix cobrança, Pix saque, Pix troco, todo banco digital, toda fintech tem Pix. Se não tiver Pix, você não vai ter usuário. E de agenda, a gente tem um Pix automático, que está para 28/10. O Pix automático é como se fosse um débito direto. Então você vai conseguir dar um ok para uma instituição sua que vai conseguir debitar a sua outra conta para uma cobrança de luz, água, para um streaming. Então é algo que vai mudar o nosso dia a dia no fluxo transacional. E o Pix é um produto para o usuário final. Acho que isso é muito importante deixar claro. O usuário final tem que entender o Pix. O Open Finance não.
O Open Finance é estrutura de mercado. O usuário não tem que entender o que é o Open Finance. É igual o WhatsApp, a criptografia do WhatsApp. A gente não entende, mas a gente usa o WhatsApp. Aqui o Open Finance é a mesma coisa. As instituições, as fintechs têm que focar nos benefícios. Como eu vou trazer seus dados para te dar um crédito, como eu vou trazer seus dados para fazer uma transação mais assertiva, eu vou usar o fluxo do Open Finance para fazer uma iniciação, mas é sempre o Open Finance como estrutura e o Pix como liquidação. O que eu acho legal trazer, o Pix proporcionou o Open Finance. Porque ele mostrou que é possível a gente inovar no mercado financeiro e na indústria financeira e trazer benefícios para todo mundo, para a fintech e para os bancos. Sobretudo, você também esteve envolvido nas discussões, discussões prévias do Pix e atuais do Open Finance e desse roadmap, né? Pedro, o que você me conta aí de conquistas e resultados e também trazendo para a realidade do BB, que eu acho que é bem salutar para o pessoal poder entender o impacto disso na operação de vocês. Boa, obrigado, Bruno. Bom, primeiro lembrar que o Pix, o grande benefício que o Pix trouxe foi a bancarização da população. Tá? Então, hoje o Brasil não tem mais um problema de não bancarizados. Temos ainda o desafio da inteligência financeira, da educação financeira, mas não da não bancarização. E alguns motivos são importantes para entender por quê. O Pix era muito intuitivo. Primeiro que o cliente escolhe a chave. E-mail, CPF, é muito mais fácil de decorar o seu CPF, o seu e-mail, ou o seu telefone, do que uma agência e conta. Então, essa facilidade, essa intuitividade no uso do Pix, na nossa visão, foi uma forma. Obviamente que a gratuidade e a instantaneidade da liquidação financeira, com certeza, contribuíram para isso, mas eu diria que foi um grande acerto para esse aspecto de bancarização. No início, como a gente ouviu aqui, a gente imaginava que o Pix ia ser um grande adversário de alguns métodos de pagamento. Mas o que a gente observa já em números, olhando a indústria, é que o Pix inicialmente veio substituir muito mais as transferências, os pagamentos em dinheiro, em espécie, moeda de espécie, e um pouco em cheques. Então isso fez bem para a economia brasileira, porque, reduz evasão, reduz práticas de lavagem de dinheiro, mas também trouxe mais dinheiro para o sistema. Tá? Então esse é um ponto importante. Quando a gente olha no banco, para conquistar a principalidade, eu costumo dizer que a gente precisa sempre alcançar 3 grandes coisas. A primeira é fazer o básico bem feito, o segundo é oferecer uma experiência interessante, conveniente, agradável, e terceiro, ser relevante. Quando a gente olha os usos que a gente começa a fazer do Pix, seja embarcando uma operação de crédito, seja liquidando um boleto de uma forma mais rápida e com um custo menor para os nossos clientes, por exemplo, que emitem boletos conosco, ou mesmo numa transferência que o cliente faz e a gente percebe que ele não tem saldo, já oferecendo uma operação de crédito, a gente viu que o Pix acabou gerando oportunidades de outros negócios. Tá? É óbvio que uma das discussões importantes é relativamente o custo versus a receita média que a gente consegue praticar, mas isso é uma força competitiva, uma força de mercado, e com muitos players oferecendo, isso é normal. Uma guerra de preço por um lado e um esforço por diferenciação por outro. Bacana. Gustavo, o que você tem sentido aí desse avanço e também dentro de casa, o impacto do fenômeno Pix aí? Sim. Bom, primeiramente, assim, acho que desde o começo ali, né, eu participei de uma das sessões do Banco Central ali em 2019, né, nem tinha nada online ainda antes da pandemia. Ao contrário, eu saí de lá, né, com muita certeza do que era o poder disso, o que isso vinha a transformar as formas de pagamento no Brasil. Eu, né, já acompanhei desde os primórdios da TED, acho que a TED foi um sucesso, durou quase 20 anos, mas tinha suas limitações, né, limitações principalmente de horário e custos excessivos. E quando veio essa proposta, né, do próprio Banco Central e ele embarcando isso, ou seja, bancando isso, né, a gente foi uma das instituições obrigadas a entrar, por ter mais de 500 mil clientes na época. E aí a gente já tinha certeza que ia dar muito certo para a gente, até pelo nosso modelo de negócio, naquele momento, né, ali falando de revolução bancária, banco digital completo e gratuito, e a TED era um peso para a gente, porque a gente absorvia esses custos para não repassar para os nossos clientes. Então, a estratégia do Pix veio com uma luva para a gente naquele momento e só veio a crescer, né, a chegar nesse fenômeno que é hoje. E a gente investiu muito em tecnologia para trazer, né, cada vez mais os clientes para fazer o uso. E a gente hoje, né, tem até o orgulho de falar que a gente tem hoje uma chancela do próprio Banco Central, né, que é através do IQS, que é o Índice de Qualidade de Serviços, que a gente hoje
um dos poucos, ou talvez, não sei se o único, dos grandes bancos que tem a nota A por mais de 26 meses, chancelado pelo Banco Central, né? E a gente está falando hoje que a gente processa aí aproximadamente 400 milhões de transações por mês, né? E a gente tem uma representatividade no mercado como um todo de 8% do market share das transações de Pix, né? Então, isso tudo com uma infraestrutura muito bem pensada, uma arquitetura muito bem pensada, mas não só aquilo que tange o Pix, porque, como você mesmo disse, né, as pessoas hoje não têm conta, elas têm Pix. Você fala que as pessoas mais humildes, né, elas falam assim, não, eu tenho Pix. Antigamente você tinha conta ou você não tinha conta, né? Como é que eu te transfiro, como é que eu te pago? E isso acaba que trouxe uma volumetria muito grande, uma necessidade de evolução tecnológica muito grande. E aí não adianta eu processar muito bem só o Pix, mas o meu login não funcionar. Eu também vou estar fora do QS, porque o cara quer fazer o Pix, ele precisa logar. Então, de ponta a ponta, desde do nosso login, das nossas infraestruturas de gateway, de microserviços, tudo em cloud, passando pelo serviço de Pix, liquidação, conta corrente, que tem que aguentar uma pancada grande, né? E até na RSFN para a gente colocar o Pix lá na boca do Banco Central. Então, a gente investiu muito nisso e a gente tem muito orgulho desses números hoje, né? Eu sou um fã do Pix, sempre fui, né, como eu disse, desde o começo. E eu acho que ainda tem muita coisa a vir pela frente, né? A gente tem ainda bastante coisa, igual, por exemplo, o próprio Pix automático, que se propõe a fazer, né, o que o débito automático faz. Mas eu falo que ele se propõe seja algo parecido, mas talvez não totalmente igual. Para o cliente final, sim, né? Mas o que a gente tem hoje no débito automático são grandes empresas com grandes bancos conveniadas, né? E no modelo de negócio é onde você tem a receita na ponta pagadora, né? E com o Pix automático você inverte esse modelo de negócio e traz a receita para a ponta recebedora. Claro que tem toda uma infraestrutura de sistemas, né, de legados montado, então existe um roadmap aí para ser substituído, mas eu acho que a facilidade e os benefícios fazem com que isso aconteça mais rápido. E isso também muda um pouco, porque ao invés de grandes empresas com grandes bancos, você também vai poder ter pequenas empresas. Por que uma academia não pode ter agora o seu débito automático, né? Por que um professor de música, uma pequena escola? Então, você abre muito o mercado. Então, a gente acredita muito no Pix, né? A gente oferta Pix Crédito, a gente tem as APIs Pix de cobrança, ou seja, todas as pautas, Pix Actor, todas as pautas do Pix a gente está dentro, porque a gente entende que tem muito a ver com o nosso modelo de negócio no Inter. Maravilha. Esse ponto que você colocou foi bastante relevante. Nas conversas que eu já tive com fintechs, exatamente isso, é de você dar uma nivelada, o custo que existia de TED inviabilizava o crescimento de muitas fintechs. Então isso aqui trouxe todo mundo para o mesmo patamar, e com o automático também, agora a gente está vendo essa democratização para o lado das empresas, e que vai acabar gerando aí mais movimentos competitivos interessantes, né? E teve agora, recentemente, um anúncio do próprio Campos Neto, né, falando de poder fazer o Pix aí por aproximação, que vai cada vez facilitando e trazendo ele mais facilidade. Mais uma camada de experiência do usuário sendo implementada. Isso é bem interessante. Bom, falando de Pix, a gente já deu para saber que realmente o impacto do mercado foi grande, mas a gente começa a cruzar esses pontos, né? O Marcelo falou no começo. Pix deu certo, foi até um estímulo para que toda essa saga do Open Finance tenha sido construída, e agora a gente tem várias capacidades sendo habilitadas a partir dessa junção desses dois mundos, né? Vocês poderiam dar alguns casos, assim, citar exemplos do que dá para fazer nesse mundo, e o que está sendo entregue, sendo desenvolvido dentro de casa, eventualmente dentro dos grandes players, ou que vocês estão habilitando, Marcelo, no caso iniciador, e olhando para fora também, que já tem alguns casos de uso rolando nesse sentido lá fora também. Perfeito, Bruno. Eu acho legal trazer alguns pontos só para a gente nivelar. O Open Finance é uma estrutura, então a gente tem as instituições autorizadas criando produtos. Então existe um time to market para entrar isso para o usuário final, diferente do Pix, que já vai direto para o usuário final. O que a gente vê de casos de usos bem legais sendo criados, tá? Até pelo próprio Banco do Brasil, a parte de crédito, então você conseguir ter uma visão melhor do seu usuário para você dar crédito, ou para você diminuir o custo dele daquele crédito, então você consegue aumentar o limite dele e melhorar o custo dele. A parte também de gestão de conta, então imagina você é um RP para pessoa física, uma pessoa jurídica, consegue fazer toda a gestão de conta com a parte de dados.
a parte de score, a parte de onboarding. Então você vai ver o Open Finance em toda a camada da instituição autorizada ou da fintech. Tá? E aqui a gente está falando só de dados, de todo mundo de iniciação. Outros pontos que eu acho legal também trazer. O outro ponto que eu acho bem interessante é a parte da obrigatoriedade. No Pix é quem tinha mais de 500 mil contas. No Open Finance é quem é participante direto ou indireto no arranjo Pix. Todo o mercado. Quase todo o mercado. Então, todo mundo é obrigado a estar no Open Finance recebendo iniciação de pagamento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o IQS, o Índice de Qualidade de Serviço que a gente vê no arranjo Pix. Isso está sendo construído no Open Finance. E vai ter essa transparência. Isso é muito importante. Igual no Pix a gente tem esse IQS, no Open Finance a gente vai ter algo parecido na transparência. Aí sim a gente vai ver um salto de qualidade, a transparência. Voltando para os casos de uso, o que eu vejo que a gente vê no dia a dia agregando valor. A iniciação de pagamento. O que é a iniciação de pagamento? Hoje, para você fazer um Pix, você tem um copia e cola, né, e ler um QR Code. Com a iniciação, você já vai direto para o seu banco, com tudo já preenchido. E autentica a transação e volta para o seu e-commerce, onde você estava fazendo a compra, onde você estava fazendo o depósito. Então, a iniciação vai estar em todos os fluxos. Em cima da iniciação, está sendo criados novas funcionalidades. Uma delas é o Pix recorrente. A gente fala muito de Pix automático. Em teoria, está para 28/10. Mas o mercado sabe que não vai sair 28/10. Vai atrasar. Provavelmente vai ser 2025. Mas hoje em dia a gente já tem o Pix recorrente. O Pix recorrente é uma autorização até 60 transações de valores fixos, pelo período máximo de 2 anos. Acabou de surgir agora em abril. A gente, como mercado, acaba focando muito no Pix automático, no Drex. E a gente esquece o que está sendo criado em cima do Open Finance. Tem um potencial gigante no mundo de pagamento. Então, o Pix recorrente, uma autorização, 60 pagamentos agendados. E a outra, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a transferências inteligentes, que é a primeira camada de programação em cima do Pix. Eu deixo para a gente falar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu acho legal de trazer, imagine que o Open Finance é a estrutura para um novo mundo de bancos e de fintechs, que vão trabalhar com o quê? Com AI. AI precisa do quê? Dados. Inteligência, dados. Dados você busca via Open Finance e como você operacionaliza isso? Via iniciação. Então, dados é onde você vai pegar dados para fazer inteligência e você vai operacionalizar via iniciação com as suas diferentes funcionalidades. Então, o Open Finance é a nova estrutura do mercado financeiro que a gente está vendo sendo construída agora e vendo entrando em produção em vários bancos, em várias instituições. E, normalmente, o que a gente vê na mídia são das grandes instituições. Mas eu posso falar que toda a fintech está trabalhando com Open Finance de certa maneira. Legal. Bom ângulo. E, Pedro, o que você tem visto aí ou desenvolvido dentro de casa nesse sentido aí? Legal, Bruno. Interessante que o Pix demonstrou duas coisas, para mim, muito o Pix e depois o Open Finance e agora o Drex. Esse trio vai transformar o sistema financeiro nacional no sistema financeiro mais integrado do mundo. O Pix oferecendo liquidação instantânea, o Drex oferecendo inteligência à transação e o Open Finance compartilhamento e interoperabilidade. Então esse trio vai gerar um sistema financeiro integrado, inteligente e muito mais assim compartilhado. Mas uma coisa interessante que essas tecnologias, estruturas e soluções trouxeram, que o MIT estava certo naquele primeiro postulado dele de transformação digital, que é From Products to Platforms, transformando produtos em plataformas. Então a gente está falando de uma solução que hoje virou uma plataforma. Olhando o que o banco está fazendo nesse caso. O banco também é IQSA, então no Pix, mas olhando um pouco, Pix recorrente lançamos. Pix automático, mesmo antes do prazo, em julho a gente lança a nossa solução, tá? Então do Pix automático. Nós temos uma base de clientes PJ bem expressiva, temos uma base de clientes pessoa física bem expressiva, então a gente já coloca a nossa solução de Pix automático na rua, convivendo com o débito automático, convivendo com as nossas outras soluções de recebimento, mas já com uma abordagem bem protagonista. Outro ponto que nosso Pix recorrente está indo bem, então a gente vê alguns clientes, especialmente para o nosso cliente PJ, aumentar sua adimplência, então a gente oferece a oportunidade de fazer parcelamento. No e-commerce, eu confesso que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Click to Pay, que é uma tecnologia de cartão, é uma tecnologia com a experiência mais interessante para fazer o pagamento no e-commerce e vai permitir também que clientes que não tenham limite de crédito, por exemplo, já contratado, consigam ter a experiência muito interessante do e-commerce. Outra solução que a gente vem fazendo, a gente está muito, que é o boleto híbrido. É uma solução que muita gente do mercado tem, mas qual que é a grande sacada? Isso permitiu reduzir bastante o custo especialmente para os utilities de emissão de boletos, porque a liquidação no Pix é instantânea, permite que, no nosso caso, pelo menos nossa solução, o cliente consiga fazer a conciliação, porque é uma liquidação via Pix, mas o produto é cobrança, sim. Então o cliente tem esse recebimento conciliado,
e permitiu que a gente reduzisse o nosso custo de liquidação, já que é um instrumento muito mais interessante. Olhando o Open Finance, a nossa visão é a seguinte: o sistema financeiro, de alguma forma, já tinha os dados compartilhados. Hoje eu consigo ver com um delay, antes do Open Finance, já conseguia ver com algum delay o grau de endividamento de um cliente, por exemplo, no sistema. A grande sacada foi mais granular, mais atômico e mais em tempo real. Dessa forma, eu consigo tomar uma decisão. Vou falar um caso de uso, um dos primeiros casos de uso nosso, foi bem interessante. Ora, se o cliente ofereceu consentimento e ele tem um cartão de crédito nosso e da concorrência, e eu sei que ele comprou, por exemplo, numa grande plataforma de e-commerce, e essa plataforma de e-commerce nós tínhamos no nosso marketplace, e na nossa plataforma de marketplace a gente oferecia um cashback. O que a gente fez? Mandava um push ou um WhatsApp e falou: cara, você perdeu 5% da sua compra não comprando aqui no nosso marketplace. Tivemos uma boa conversão, uma conversão aproximadamente 3 vezes as conversões nas ações de marketing direto que nós tínhamos, de marketing digital, e o cliente ficou satisfeito. Claro, aquela compra ele ficou meio chateado, porque ele perdeu, mas nas próximas ele já pensava: pô, vou fazer uma compra aqui na solução do Shopping BB, porque eu consigo obter um marketplace. E quanto mais os bancos vão desenvolvendo estratégias de banco como plataforma, ou seja, oferecendo os produtos e serviços de terceiros em seus canais, maior é a chance de a gente ter acesso ao SKU, inclusive. Porque uma coisa é saber onde ele compra. Mas vamos ser sinceros, hoje você saber onde o cliente compra na Amazon é suficiente? Na Amazon vende tudo, até amor verdadeiro. Então, vende brinquedo, livro, produto de camping. É importante saber o SKU, o item que ele compra. Então, com o Open Finance e somado essas soluções de banco como plataforma, a gente acabou tendo uma inteligência muito mais interessante, eu diria quase semelhante à que grandes plataformas de varejo hoje têm. E conhecendo mais o cliente, aí a gente consegue chegar na tão falada, mas pouco praticada, hiperpersonalização, que é realmente o que, em qual momento, em qual canal, com qual preço, com qual mensagem o cliente vai estar mais aberto a aceitar a nossa oferta. Não, incrível. E esse ponto é a fronteira que eu entendo que o mercado está perseguindo, várias estratégias de Beyond Bank também, né, no sentido de popular isso com desde marketplaces e tudo mais, porque a milha aí de atingir, de pegar o produto, não só o dado financeiro do Open Finance que está aí disponível, a gente está fazendo o mercado se conectar, mas existe uma camada de dados que daria para poder fazer mais coisas, mais soluções interessantes e dar uma hiperpersonalização de fato, né? E, Gustavo, o que você me diz aí? Como é que tem sido essa jornada no Inter? Sem dúvida, assim, o Open Finance, como o Pedro colocou, junto com o Pix, junto com todo o programa de modernização e de evolução tecnológica da economia, até, né, do Banco Central, é uma combinação de muitas coisas e que, né, vai trazer muitos benefícios. Algumas coisas a gente enxerga que você já está no time, e outra talvez ainda não seja o momento, né? Porque quando você passa a fazer o compartilhamento de dados, todo mundo quer receber o dado do outro, né? Uhum. Então, eu quero saber o que ele tem. A gente já tinha no SCR com defasagem, mas o Open Finance ele vai além, ele vai em investimentos, ele vai em seguros, ele vai em câmbio. Eu quero saber tudo isso, eu vou conseguir ofertar melhor, mas eu sou obrigado a entregar também, né? E aí, esse eu acho que é o trade-off que existe e que impede, né, impediu assim, algumas instituições, agora bem menos, né, de entrar com força nisso. Então, na medida que se vê os benefícios, né, com certeza a gente vai estar dentro e não vai estar de fora. Hoje a gente não compartilha, né, os nossos dados e, consequência disso, também não temos o compartilhamento. Eu acredito assim, que, falando um pouco da iniciação, ela tem alguns benefícios que vão além também. E aí, quando a gente fala de e-commerce, né, m-commerces, n-commerces que existem, que assim, hoje a gente tem, né, dentro do Inter como um super app, a gente tem, além de marketplace, diversos outros serviços e produtos. Mas especificamente, falando de marketplace, a gente tem, estatisticamente, uma perda muito grande, que é o que fica no carrinho, né? Então, são números absurdos da pessoa que inicia uma compra e fica no carrinho. Ok, ela desistiu da compra, mas existem mais de bilhões de perdas com problemas no momento do pagamento, né? Que isso acaba acarretando a desistência da compra ou a compra em outro lugar, e isso pode gerar um churn de alguma forma para as instituições. Você utilizando, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo, que é um split de pagamentos, que eu posso combinar os pagamentos do meu cliente.
Então, você vai fazer uma compra no marketplace, né? Naturalmente você ia pagar ou com débito ou com crédito. E por que não pagar com os dois? Né? E por que não pagar com débito, com crédito, com o Loop, que é o nosso programa de loyalty, de pontos, e converter pontos e ajudar naquela compra? E por que não fazer uma iniciação de pagamento, trazer o dinheiro que está lá no outro banco, para compor esse poder de compra, porque o que o cliente quer naquela hora é fazer a compra. Né? Então, essa combinação faz com que você dê, né, mais principalidade, com certeza. O cliente não tem que sair, entrar no outro banco, mandar o dinheiro para aquele, porque ele quer comprar naquele, porque o cashback naquele momento é bom, porque ele está num 7 do 7 aí, né, pessoal? Que é o momento ali da nossa Black Friday e tudo mais. E então, todas essas facilidades, né, elas são convergidas, né, e mais do que isso, você está no seu ambiente do seu banco, que é o seu ambiente seguro. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem em pauta. E os pagamentos recorrentes, as transferências recorrentes, os próprios transações inteligentes, ajuda bastante e elimina até algumas barreiras. Né? Por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, que é meu pai. Ele recebe a aposentadoria dele e ele só pode receber naquele banco, eu não consigo portar. Fatalmente, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir na agência, todo mês, transferir para o banco principal dele, que é o Inter, né? Que eu convenci ele, obviamente. E ele não precisa mais fazer isso. Basta ele fazer a recorrência, né? Usar, mesmo não ter a transferência inteligente, enfim, ter recursos para isso. Então, é isso. Assim, a combinação disso só tem a ganhar. Eu acho que a gente tem que estar, né, todas as fintechs, bancos e tudo, é uma corrida saudável. É uma corrida que, no fim, está todo mundo ganhando. Né? Verdade. E aproveitando esse gancho aqui, voltando para o Pedro. Pedro, o banco, o BB tem falado bastante de principalidade também, essa discussão. Inclusive, eu vejo vocês falando muito de um banco para cada cliente, tem todo esse papo. Como é que vocês estão conseguindo traduzir isso? E teve um ponto que foi falado aqui pelo Gustavo, da camada de segurança. Né? Você também entende que as compras realizadas dentro do ambiente da plataforma Banco do Brasil também, isso tem se provado um fator de decisão para ele fazer a compra através da camada de vocês, ao invés de fazer até diretamente lá fora, como vocês até já apontaram para ele, você perdeu o cashback se fizer aqui. Como é que tem sido essa relação dessas novo ferramental para tentar buscar a principalidade, usando também dessas capacidades novas? Certo. Bom, é um dado público, então o brasileiro em média já ultrapassou 5 contas, desculpe, o brasileiro ultrapassou em média 5 contas, então ele começa a ter uma abundância de oferta e ele tem que ter um bom motivo para por que entrar nessa, entrar naquela, o que ele vai usar de um e de outro. À medida que a gente aumenta a relevância na vida do cliente, e qual que seria a equação disso? Quanto maior o número de pontos de contato nossa marca tem com o cliente, ou quanto maior o número de decisões e atos ele faz dentro do nosso canal, maior a probabilidade de ele se acostumar com a nossa experiência e não querer mudar. 2, maior a probabilidade de eu conhecê-lo, porque eu vou rastreando os passos, as compras, os hábitos, e aí consigo começar a fazer ofertas mais interessantes para o cliente. E, obviamente, a partir do momento que o cliente aumenta a lealdade conosco, a gente consegue também ser mais agressivo, porque, em tese, o lifetime value está aumentando. Então, eu consigo devolver mais também benefícios, descontos, enfim, coisas interessantes para o cliente. Então, sim, é uma tese importante nossa de aumentar a presença nossa na vida do cliente. Tá? O segundo ponto importante, não existe mais espaço para produtos que não gerem pelo menos um desses 3 benefícios. 1, reduz o tempo do cliente. 2, reduz o risco ou custo do cliente para alguma coisa. E o 3, aumenta a chance de prosperidade, torna o cliente mais perto da sua melhor versão. Então, qualquer produto, serviço ou marca que não entregar pelo menos uma dessas 3 coisas e comunicar, embalar isso da forma adequada, provavelmente vai ser considerado uma marca menos interessante. E veja que os meios de pagamento, sejam eles tradicionais ou os novos meios de pagamento, eles só se fazem presente no momento que o cliente ia pagar. Ou seja, no momento triste. Porque as pessoas gostam das coisas compradas, não de pagar. Então, a partir do momento que os meios de pagamento se tornam plataformas, os bancos se tornam plataformas, e eles começam a apoiar na etapa prévia e na etapa posterior, a gente, lembrando, um cartão de crédito eu falo brincando, vários momentos de alegria para um momento de tristeza por mês. Né? Mas quando a gente olha a participação que um banco pode fazer, atuando na etapa prévia à compra ou na etapa posterior à compra, inclusive ajudando ele a tomar uma decisão mais interessante, a gente está ocupando um espaço muito mais relevante
Não à toa, os varejistas lá atrás também quiseram fazer o movimento inverso. Em vez de só, entre aspas, oferecer o produto ou serviço, também participar do momento de pagamento, porque eram produtos e serviços com uma margem muito mais interessante, né? Então, um pouco do nosso panorama de principalidade passa por aumentar essa relevância, que é uma função direta de estar mais presente nas decisões, nos atos, nos hábitos dos nossos clientes. Maravilha, bacana. Passando agora, então, até para o Marcelo. Marcelo, hoje a Inicialão também cria e desenvolve soluções dentro desse mundo de iniciação de pagamentos, né? E vocês também, obviamente, não estão atentos ao que rola lá fora e também estão envolvidos profundamente na discussão sobre transferências inteligentes. Como é que você está vendo essa evolução dessa infraestrutura e também os principais desafios que você acredita que vão acontecer nessa caminhada? Também, fala o que é transferência inteligente para o pessoal, que acho que vale. Você falou que ia dar um spoiler, mas não conversou, não falou. Então, hoje a gente tem a iniciação one shot, uma autorização do usuário, um pagamento. Também temos agora o Pix recorrente, que é uma autorização até 60 pagamentos do usuário, e a transferências inteligentes, que é uma autorização que eu estou dando para o banco que eu tenho conta, e eu falo, banco, eu quero que até R$5.000 o banco BB possa tirar do meu banco Nubank e passar para o meu banco Inter. Então, o que é o transferências inteligentes? São transferências entre contas da mesma titularidade em diferentes instituições. Então, eu dei para o BB essa autorização. Então, o BB vai poder tirar o dinheiro do meu Nubank, mandar para o Inter para cobrir meu cheque especial, para cobrir meu cartão que eu tenho no Inter. Então, é a primeira camada de programação em cima do Pix. É inteligente, a inteligência está no BB, no Inter, ou quem usa o iniciador, mas a gente consegue automatizar toda essa camada de transação. Então, tem mais a dor do pagamento, que é aquela dor de passar o cartão, fazer a transação, fazer a iniciação one shot. Se automatizou. A transferência inteligente, a gente vai conseguir fazer qualquer tipo de automação. Por exemplo, passei R$100 no meu cartão Inter. Quero que tire R$1.000 da minha conta do BB e passe para minha conta XP, que eu vou fazer no outro dia um investimento. Ou eu sou um RP. Eu tenho, como PJ, eu tenho conta no Inter, no Bradesco, no Santander, no BB. É uma gestão infinita. Hoje o RP só dá a visão. Pensa no RP, eu consegui automatizar tudo. No primeiro momento eu estou clicando no botão, só no segundo eu estou confiando no RP em tomar as decisões da operação para mim. Isso é transferência inteligente. E a gente até pode chamar nesse momento de Pix inteligente. Então é a primeira camada de programação. Isso já está no ar, já está funcionando. Então a gente tem que começar a implementar nas instituições. E o legal, isso é obrigatório. Tá? A instituição, para receber a iniciação de pagamento, tem que receber a iniciação ao shot, tem que receber o Pix recorrente, tem que receber a transferência inteligente. Você fazer é facultativo. Por isso que a gente não vê exatamente para o usuário final, porque o pessoal está só na obrigação regulatória. Agora que a gente vai ver a corrida do facultativo. Eu ofereço o facultativo. Então, o meu foco é o facultativo. E eu acho legal também trazer algumas coisas que estão no forno, tá, no Open Finance, que é o One Click Pay da Visa, da Master, do cartão. Tem no Pix. É o One Click Pix. É um Click Pix, que é a jornada sem redirecionamento. Por exemplo, eu compro muito nas Casas Bahia. Eu vou ao Casas Bahia. Até R$1.000 por mês, eu quero só clicar e pagar. Eu vou lá e clico, paguei com o Pix, na hora. Isso muda totalmente a jornada no e-commerce, no WhatsApp, no Google Pay, que acabou de tirar a licença para isso, né, para fazer a jornada sem direcionamento. Então a gente está perto do Pix Click. Já existe a tecnologia, falta regulatório obrigando os bancos. Os bancos não têm interesse de fazer a parte de receber a iniciação, porque isso tira muito fácil o cash out. O cash out sempre o banco não quer. Por isso que o Pix deu certo. O Pix obrigou os bancos. O Open Finance obrigou os bancos. O Open Finance provavelmente vai obrigar os bancos também na jornada sem redirecionamento. Outra funcionalidade muito interessante. Quem não conhece o KNAB? Semestre que vem está vindo a iniciação em lote. Então, o que é a iniciação em lote? Pagamento em lote. Eu não preciso ficar mandando arquivo. Eu faço tudo via API, via iniciação. Pix automático. Na regulação, o Pix automático regulatório vem no 28/10. Vai vir 2 trilhos. O trilho via Arranjo Pix e o trilho via Open Finance. Quem faz toda a parte do trilho via Open Finance? A iniciação de pagamento. Então, a iniciação é essa nova estrutura que você consegue mexer em diferentes arranjos. Hoje no Arranjo Pix, provavelmente no futuro, outros arranjos. Então, eu queria trazer essa visão que existem inúmeras funcionalidades sendo criadas no ecossistema. Existe uma estrutura do Open Finance, existem pessoas focadas no Open Finance, existem grupos de trabalho, toda instituição tem pessoas no grupo de trabalho, então existem mais de 600 pessoas colocando a sua energia para construir o Open Finance. E o Open Finance é algo
do mercado, é uma estrutura do mercado. O Banco Central regula e fiscaliza. Só quem constrói é o mercado com a estrutura do Open Finance. O Pix não. Quem constrói, regula e fiscaliza é o Banco Central. Então o Open Finance é o que a gente trabalha em conjunto. Tanto Vitex, tantos bancos, está todo mundo conversando junto e construindo. Eu acho que isso que é o interessante do Open Finance e da interoperabilidade. Demais. A questão, só para também esclarecer para o público, todas essas regras das transferências inteligentes, isso vai ter que partir da instituição colocando isso, ou em algum momento o próprio cliente vai poder customizar essas? Porque se você explodir isso aí, dá para criar uma porrada de cases, né? De casos específicos de transferir valores para cobrir situações ou coisas do tipo. Quando a gente fala do produto, o usuário pode criar o que ele quiser. Uhum. O que eu acredito nesse primeiro momento, as instituições estão colocando, cobrir o cheque especial, Sim, trazer saldo se eu tiver fazer um pagamento que tiver sem saldo. Sim. Mas no segundo momento, talvez para usuários um pouco mais avançados, eu vou conseguir criar qualquer gatilho. Então é uma camada, pensa para quem quer, eu quero automatizar minha vida. Toda vez que cair R$1.000 na minha conta, eu transfere 500 para o meu pai, 500 para o meu Itaú para eu fazer meu investimento, para pôr na minha renda fixa. Então eu, como usuário, vou conseguir automatizar exatamente tudo. Até um exemplo legal de fintech. Tem fintech quando você vai e usa o cartão, sabe, deu R$99, ela fala, você não quer arredondar? Podia pegar R$1 daquela conta que eu usei o cartão e passar para onde eu tenho o meu cofrinho, né, onde eu guardo o meu dinheiro. Então, você vai conseguir fazer qualquer tipo de programação. E essa lógica está na iniciadora de pagamento, no ITP, quem faz a iniciação. A detentora, o banco, só recebe esse pagamento, só recebe esse aviso. Entendeu? Então você consegue criar qualquer tipo de camada de inteligência em cima disso. Legal. E juntando com AI, com a inteligência de dados, aí vai embora, é tudo automatizado. A tendência é tudo automatizar e pagamentos invisíveis. Sem dúvida. Boa, excelente. E Gustavo, aproveitando, o que o Inter tem olhado dessa fronteira de iniciação e coisas do tipo, pagamentos inteligentes? Você já citou um exemplo legal de juntar um recurso dali e daqui para poder compor um pagamento. Tem mais coisa aí no radar aí? Como é que você pode divulgar para a gente? Então, tem algumas, podemos falar ou não, né? Mas tem uma coisa que é super interessante, assim, que a gente vê na questão da iniciação de pagamentos. A China começou a falar de pagamentos instantâneos, ou implementou em 2015. A Índia em 2015. O Brasil com o Pix só chegou em 2020, então a gente tem 5 anos atrás, né? E isso tem uma questão que ela é meio um paradigma, né? Então todo meio de pagamento hoje brasileiro, se a gente for olhar, em massivo, obviamente, ele está construído em cima de maquininhas leitoras de NFC, né? E isso foi até, eu acho que até um dificultador para o Pix como iniciação de pagamento. Na China é o contrário. Você não lê, quem lê é o iniciador. Então, as leitoras estão nos estabelecimentos. Então, ao invés de eu ler o QR Code para pagar, o estabelecimento lê o meu QR Code e autoriza aquele pagamento. Então, existe uma questão de infraestrutura montada hoje, que isso você não muda isso do dia para a noite, né? Como se a gente comparar isso com os carros elétricos, né? Uhum. Ainda tem toda uma infraestrutura para chegar, para o negócio pegar de vez, mas vai chegar, né? Já está chegando, a gente vê um monte de dificuldade. Então, se a gente entender que essa infraestrutura, que aí é muito pesada, eu sei, mas uma hora vai chegar, vai acontecer, o que a gente está fazendo agora vai permitir diversas coisas, né? Então, a gente vê hoje na China, você tem a autorização de um pagamento através da sua mão, né? Você tem uma leitora de infravermelho que lê a sua mão, identifica as suas veias, a sua corrente sanguínea, sabe que você está vivo, e você simplesmente autorizou aquele pagamento. E aonde está o principal fundador disso? A iniciação de pagamento estar lá. Né? Então, isso muda muito o jogo, né? Você vira um autorizador. Né? Então, a gente tem algumas coisas no radar, mas a gente acredita que isso ainda, né, essas barreiras de infraestrutura precisam ainda ser vencidas, porque você imagina hoje, para você fazer uma leitura de um QR Code em um POS, você tem toda uma jornada para chegar na sua área Pix, para você abrir a sua câmera, para você fazer aquela leitura, e na hora que você vai pagar, passa o bandido, né, pega seu celular com o seu banco destravado e aí já era, né? E a gente tem um outro grande desafio, principalmente falando que aqui é Brasil, né, que é antifraude. Que é tudo que a gente cria
pensando nos benefícios que ele pode trazer para os nossos brasileiros, enfim, a gente sempre tem que olhar, porque de alguma forma vai ter alguém montando alguma coisa, que esse dinheiro que saiu do Banco do Brasil, que foi para o Nubank, que foi não sei o quê, que pulverizou uma fraude em algum lugar. Então, isso é um desafio muito grande. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nisso, né, de ter uma segurança, e qualquer que venha, né, ser essas iniciações, que a gente consiga garantir que seja para o bem, né? Ótimo. Acho legal esse contraponto também de infraestrutura que você colocou. Faz todo sentido a gente olhar como isso desenvolveu no caso chinês. Obviamente, a gente está comparando paralelos bem diferentes, mas alguns avanços que eles têm é devido até em função de como isso foi montado lá atrás. E esse exemplo que você deu da iniciação acontecer ali na outra ponta faz uma diferença, é bem inteligente, interessante. Mas, pessoal, olhando para o futuro agora, a gente caminhando perto para o fim aqui do nosso papo, a gente vê esse tanto de possibilidades interessantes em cima de muito de Pix, Open Finance e tudo mais. Mas a gente também está olhando para uma realidade que tem Drex aí vindo, né? Que Drex também é uma ponta de programabilidade dentro da economia, mas a gente está falando de algo que vai além, inclusive, do que a gente fala só de pagamentos. Ele começa a entrar em produto, ele entra no core de vários produtos financeiros. Como é que vocês enxergam a coexistência de Pix e dessa infra? Falando até do que o Gustavo está falando, a gente fala de troca de infra, a gente está falando de um tombamento ali de muitas possibilidades para a economia tokenizada que o mercado vai ter que fazer, porque já está dado, já está sendo feitos os testes, isso vai acontecer. Como isso vocês entendem que isso coexiste ou compete eventualmente? Começando aqui com o Marcelo. É estrutura de mercado, né? O usuário final não vai ter contato com o Drex. Sim. Eu acho que esse é um grande erro. O Pix a gente tem contato, é o nosso dia a dia. Hoje a gente já tem o SPI, né? Que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou um STR no mundo lá de TED. O SPI é onde existe a troca de valores entre as instituições. O Drex é tipo isso, só melhorado e otimizado, e que você consegue até ter uma individualização por usuário. Mas a estrutura de mercado para o usuário final não muda nada. Eu acredito que existe um grande hype em relação a isso, porque não é algo para o usuário final, não é um produto para o usuário final. A gente tem que entender, o usuário final não tem que entender. Eu trago o que é parecido com a estrutura do Open Finance. O usuário vai entender o Pix e vai entender que vai ter o imóvel dele lá tokenizado, o carro tokenizado, que já vai sair direto do Detran, e quando ele fizer o pagamento ali via Pix, já vai ter uma troca de titularidade. Então ali a gente está falando de tokenização de ativos. Quando a gente fala de transacional, é Pix. Já está no dia a dia dele. E até pela visão do Campos Neto, é tudo integrado. Então a gente tem a camada do Open Finance, a camada do Pix e a camada do Drex. Cada um resolvendo a sua dor e interoperável. Até vem do Open Finance, a visão é tudo interoperável. As instituições são interoperáveis e as estruturas de mercado são interoperáveis, cada uma resolvendo sua dor. Então Pix, transacional, camada de pagamento. Open Finance, camada de inteligência e de dados e de pagamentos em cima do arranjo Pix e de outros arranjos. E o Drex, a parte de tokenização de ativos. Eu acho que a maior dor não é tecnologia. A tecnologia já tem faz 8 anos de tokenização, pelo menos. A dor, até papers do Banco Central falando sobre isso. A dor é, será que o cartório vai querer perder? Vai querer colocar o imóvel lá para perder o que ele ganha? Será que o Detran vai querer colocar isso? Então, eu acho que é algo mais político do que tecnológico. E o que é político, uma vez, é derrubado, né? Derrubado, uma vez o mercado, a coisa chega num ponto de insustentabilidade. É político. Eventualmente. Nesse momento, é político a parte de tokenização para dar certo. Porque a nossa dor é o quê? Imóvel, carro. Sim. Ainda mais imóvel, né? Carro já está meio que se resolvendo. Você tem até um aplicativo que você consegue fazer toda a troca online. Então o mercado já está se resolvendo também. Eu acho que a dor está no imóvel. Então eu, como mercado, olharia hoje Pix e o Open Finance. O Drex é a estrutura de mercado, está longe da gente. O piloto do Pix aconteceu também, tudo aconteceu. E demora a chegar para o usuário final, ou para a gente como instituição para implementar. Então a gente tem que focar o que a gente consegue implementar hoje e dar os inputs corretos para o Banco Central do que deveria ser o Drex para melhorar risco, antifraude, titularidade, recebível. Hoje a gente tem que ter uma câmara de compensação de recebível. Será que isso não está no Drex? Então a gente tem que resolver toda essa parte de tokenização de ativos. Acho que essa acaba sendo a minha visão em relação a essa figura de tecnologia. Bacana. Bramon, o que você me diz aí? Qual a tua visão? Uma coisa importante só a gente lembrar, muitas vezes a gente constrói soluções para problemas que nós não tínhamos, né? Então, a profusão de contas também trouxe um problema que é, agora eu tenho que acessar várias contas diferentes. E no final das contas,
o usuário, alguns custos realmente reduziram para o usuário final e outros não reduziram. Mas, voltando, na nossa visão do Drex, o que a gente está olhando muito focado? A programabilidade do dinheiro, independente se dentro da plataforma Drex ou outra forma, isso aqui tem um campo interessante. E vou destacar 2 casos. O primeiro caso é na gestão pública. Tá? Então, é muito interessante o banco. O Brasil é um país com muitos repasses de programas sociais e benefícios. Então, a partir do momento que você consegue colocar uma inteligência em qual local, quem pode usar, com quais faixas, isso aqui ajuda muito a ter uma gestão pública mais eficiente. Esse é um dos casos nossos com o uso do Drex. Tá? Então, como é que a gente traz a programabilidade do dinheiro para o pagamento de benefícios sociais, virtualmente, ser feito de forma mais assim, organizada, com melhor governança e melhor transparência. Outro caso aqui que a gente ouviu, que para mim é um caso muito interessante de transferência, seja de carro, seja de imóvel, e aí poder ter um método de pagamento que já tem inteligência embarcada e já promove o registro. Então. Ou seja, um ponto que eu vejo diferente é que os cartórios vão ganhar muito dinheiro com isso. Porque o sistema bancário nacional é muito desenvolvido, talvez entre os 3 mais desenvolvidos do mundo. Mas o mercado de capitais não é. E o mercado de capitais não é porque a liquidez ainda é baixa. A partir do momento que você tokeniza ativos, você consegue democratizar, trazer mais investidores para classes de ativos que antes você não conseguia. Então, a partir do momento que um ativo é mais transacionado, quem recebe remuneração em cima dessas transações acaba aumentando sua participação. Nós compramos, a não ser que nós sejamos investidores de real estate, provavelmente nós compramos e vendemos imóveis para nosso uso, ou um ou outro imóvel para obter renda. A partir do momento que você pode transacionar frações disso, considerando que alguma intermediação, alguma acreditação vai ser necessária, porque nem todo mundo vai querer aprender, ainda que no low code ou no no code, vai querer pôr a cara a tapa e fazer parâmetros. Então, algum sistema de acreditação, na nossa visão, ainda vai existir. Então, esses entes podem, inclusive, aumentar a sua capacidade de geração de valor, ainda que com receitas médias menores, mas com uma escala, um volume maior. Tá? Então, a grande sacada nesse momento é trazer esses agentes para esse mercado e entender que, em vez de, por exemplo, nós temos o número de investidores hoje em imóveis que nós temos, a gente pode duplicar, triplicar, quadruplicar, só que você não vai comprar o imóvel todo, você vai comprar uma parte. Ainda traz muito mais liquidez para o mercado. E, Gustavo, qual que é a tua visão disso tudo? Eu concordo aqui com os colegas. Eu acho que o Drex ele ainda tem seu tempo, né? Não faz sentido a gente comparar o Pix com o Drex, né? São talvez parentes distantes. Acho que a única semelhança é o X ali, é a RSFN, né? Que os dois passam por ali. Porque o Pix realmente, né, é um sistema de pagamentos. O Drex, como ele é a moeda digital, né? Um CBDC, ele tem algumas vantagens, mas a gente ainda tem muita dificuldade de ver, né, a provar, né, como é que vai ser os benefícios. Os cartórios são claros, as câmaras são claras, e tem, né, o que a gente está falando, as clearings, né, então eu posso, por exemplo, autorizar um pagamento de uma compra somente depois que tiver o registro no smart contract, que passou ali pelo registro de blockchain, enfim, você começa a tirar intermediários, né? E se você tira esses intermediários que são custo, né, de alguma forma você acaba devolvendo isso para o usuário final. Então, por mais que ele não toca nisso, ele é beneficiado, né? Então, para mim, claramente, né, a estrutura do Drex, ela traz aí benefícios entre os acordos financeiros, né? Então, muito mais na questão B2B do que B2C, vamos dizer assim. Mas tem ganhos que sim vai chegar para o usuário final. O Drex ele tem um quê de Bitcoin, né? Só que com uma stablecoin, na verdade, que você tem a moeda estável, né? Igual você tem hoje, baseado em dólar, em ouro, enfim, que vai estar ligado ao real. Então, para ter a sua estabilidade. Mas eu concordo que ainda tem que rolar um pouquinho mais de água, a gente tem que ter mais cases, a gente tem que começar a ver a coisa acontecer, mas com todos esses insumos aí, eu acho que dá para colher alguns bons frutos e no fim, um não elimina o outro, são apenas... não tem nenhum X da questão. Né? Se o Drex não vingar, o Pix continua vingando normalmente. Maravilha. Bom, são várias infraestruturas, é interessante
essa visão foi colocada aqui de como combinar. No final vai ser tudo combinado, mas, novamente, o que mais importa é como isso vai ser traduzido na vida do consumidor, com aqueles 3 elementos ali que acho que o Bramon citou, né, de poupando tempo, fazendo você poder ser a sua melhor versão, enfim, como isso vai de fato dinamizar essas relações da gente com tudo que toca dinheiro e que passa pela nossa vida. Pessoal, a gente chegou ao final, queria agradecer a participação de vocês, uma salva de palmas para os nossos painelistas aqui. A gente vai ter uma avaliação que fica no QR Code, peço que vocês avaliem essa sessão. A próxima sessão, que começa daqui a 15 minutos, é sobre as fintechs brasileiras que estão internacionalizando e fazendo bonito lá fora. A gente tem 3 exemplos, a gente tem eBanks, a gente tem Pismo, a gente tem Doc. A gente vai fazer um papo aqui com as lideranças dessas empresas para, de fato, ir fundo no que está sendo feito, quais são as lições aprendidas. E espero vocês aí nos próximos 15 minutos. Muito obrigado e até breve. Obrigado.